Ok, estamos na série sobre escatologia, sobre os capítulos 24 e 25 de Mateus, e essa é a nossa terceira mensagem. Então a série, o título é Os Últimos Tempos, porque escatologia lida com as últimas coisas. E esse sermão, esse discurso de Jesus nos capítulos 24 e 25, lidam com as últimas coisas. Eu quero relembrar algumas das coisas que eu disse nas duas primeiras mensagens, que servem de preparação, e depois a gente vai ler o texto da mensagem de hoje. Então vamos lá, atenção, porque esse aqui é o momento que quando você pega a série no meio, você fala assim, deixa eu ver se eu vou captar os capítulos que eu perdi, tá bom? Então, nós falamos que quando as pessoas olham para o discurso de Jesus no capítulo 24 de Mateus, existem duas tendências que eu acho que têm elementos de verdade, mas não respondem tudo. A tendência futurista é pensar que Jesus só está falando do finalzinho, da última geração que estiver viva quando Jesus voltar. O problema disso, além de outros, é que parece que para os que vivem durante todo o tempo até lá, não existe aplicabilidade. Outros têm uma interpretação preterista, que dizem que tudo já se cumpriu até o ano 70, que foi o ano em que Jerusalém foi invadida e destruída pelo imperador romano e as suas tropas. E aí também existe um problema de aplicabilidade, porque fica uma coisa do passado que para nós hoje não tem tanta valia, a não ser saber que Jesus falou e se cumpriu. No entanto, eu tenho proposto para vocês que a gente enxergue as palavras de Jesus como a de outros profetas do Antigo Testamento. Eu tenho ensinado aqui o que significa perspectiva profética, que é pintar um cenário bidimensionalmente, quando na verdade existe uma profundidade temporal, que a revelação vai mostrar aos poucos. Então, um exemplo que eu dei é que no Antigo Testamento, os profetas olhavam para o Messias, e via que o Messias viria e faria miséria, por assim dizer. Ele vai botar tudo em ordem. Quando Jesus chega, ele faz o ministério dele, sobe. Todo mundo diz assim, mas espera aí, o senhor não ia botar tudo em ordem? Porque os profetas estavam enxergando alguma coisa que aconteceria tudo de uma vez só, quando Jesus mostra que essa aparição, essa vinda gloriosa, ela era dividida em dois estágios. Tá? Então isso é perspectiva profética, isso mostra que existe mais de um cumprimento de uma profecia. Às vezes ela pode ser dividida por séculos e ainda assim ter um primeiro cumprimento e um outro mais lá na frente. Por isso que a gente diz que algumas coisas já são realidade e outras não. Uma que eu sempre exemplifico é que Jesus Cristo diz que o reino já chegou. Quando ele estava entre nós fazendo os milagres, expulsando demônios, fazendo coisas espetaculares, o rei havia chegado. No entanto, ele mesmo nos ensina a orar, venha o teu reino. Então se alguém te perguntasse, o reino já está aqui? Você diria já, mas também ainda não. Essa tensão entre o já e ainda não, mostra algumas realidades que a gente tem aprendido. Então, você é nova criatura, mas você não vive no novo céu e na nova terra. Isso é já e ainda não. Você já tem vida eterna, mas ainda sofre consequências de envelhecimento e consequente morte. Então, essas coisas mostram como nós não experimentamos ainda as realidades do futuro plenamente. O que eu disse na mensagem passada, que tem a ver com a mensagem de hoje, é que Jesus prepara os seus discípulos falando de sinais da sua vinda. Eu falei que existem sinais da graça de Deus, um deles mencionados na mensagem passada, é que o Evangelho seria pregado a todas as nações. Então a ideia de o Evangelho ser expandido e universalizado é um sinal da graça de Deus, de que todo mundo ouviria a mensagem, as boas novas de Jesus. Existem também sinais de juízo, a gente viu no domingo passado, guerras, terremotos, peste, fome, essas coisas que são citadas no Antigo Testamento como expressão do juízo de Deus num mundo em pecado. E hoje nós vamos falar especificamente dos sinais de oposição, porque é isso que o nosso texto diz. Mas uma das coisas mais importantes que eu disse no domingo passado, e eu quero já preparar você para o resto da mensagem ao dizer isso, é que tem duas características que a gente precisa aprender sobre esses sinais. A primeira diz respeito à sua extensão, isto é, quando ele ocorre. E uma das coisas que eu disse foi que ele ocorre durante todo o período dos últimos dias. Que período é esse? De acordo com o Novo Testamento, os últimos dias já começaram na primeira vinda de Jesus Cristo. Então, coisas que acontecem nos dias de Jesus e dos apóstolos já são consideradas últimos dias.
E no entanto, nós vivemos aguardando o final. Então nós vivemos nesse período chamado de últimos dias. Por isso que os sinais ocorrem durante todo o tempo dos últimos dias. Isso é o que nós falamos sobre a sua extensão. Mas eu também disse que esses sinais na Bíblia são ditos crescerem em intensidade perto do finzinho. Hoje a gente vai ver um texto em que Jesus fala, vai haver uma tribulação como nunca houve antes e jamais haverá. A ideia é de que ela cresce em intensidade, tá? Então, ocorre durante todo o tempo, mas nós caminhamos para um período de maior intensidade. E por que nós falamos isso nos últimos 2 domingos? Algumas das aplicações que eu já trouxe e nós vamos continuar a processá-las. Primeiro, desperta o povo. Sinal desperta o povo, não é? Quando você vê uma coisa, um pisca-alerta, é para despertar você. Quando você vê um sinal dizendo perigo à frente, é para despertar você. Se você não tem sinais, você dirige sem tanta atenção. Então sinais despertam a gente, deixam a gente em estado de vigilância. A segunda coisa que eles fazem é que eles estimulam perseverança. Porque se sinais vão acontecer durante todo o período dos últimos dias, a gente tem que lembrar que não é garantia que vai ser daqui a pouco. De que existe um caminhar sim pelas aflições deste mundo e de perseverar. Não é verdade. Veja, nós não somos corredores que sabemos exatamente quantos quilômetros faltam para chegar no fim. A gente sabe que tem que correr bastante. Mas quem está correndo do nosso lado, o nosso treinador não disse quando termina. Ele só disse, vamos lá. Vamos correr. Mas eu já estou cansado, Senhor. Continua correndo. Eu sei que você aguenta. Vamos lá. Então, Cristo prepara os seus discípulos para uma vida de perseverança. E Ele traz uma coisa que estimula. Ele fala da certeza da expansão do reino. Então o finalzinho do nosso texto da semana passada falou sobre como o evangelho seria levado a todas as nações. E isso mostra como Cristo vai alcançar gente de toda parte. Isso é muito estimulador. É por isso que o apóstolo Paulo se acabava, se desgastava, porque ele sabia que o Senhor Deus operava vitória onde o evangelho era semeado. Então nós vamos estudar o texto de hoje com esses pilares em vista, tá bom? Quero convidar você a acompanhar a leitura que eu vou fazer então do nosso texto. Antes disso, esse aqui é um gráfico que o pastor Jailson fez para essa série, para que nós tivéssemos ideia do que eu acabei de falar. Durante a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, os sinais ocorrem de forma a oscilar, às vezes mais fortes, às vezes mais fracos, por isso que há essa variação, mas eles caminham para uma intensidade maior perto do tempo do fim. E isso faz uma coisa interessante, presta atenção, faz com que cada geração tenha a impressão de que está chegando. O que não é ruim, porque o que Cristo não quer é seguidores assim, ó. Ele quer uma vigilância que faça com que nós demonstremos estar preparados para isso. Por isso que sinais acontecem sempre, e não só de vez em quando. Vamos ler então o texto de Mateus 24, 15 a 28. Peço que você acompanhe essa leitura. Diz assim a palavra de Deus. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá, no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então a mensagem de hoje é oposição a tudo que se chama Deus. Essa é uma expressão que eu tirei do texto de 2 Tessalonicenses 2, que nós lemos na liturgia. Vamos falar desses sinais de oposição brevemente, e aí a gente vai olhar para o texto.
existem três, os teólogos normalmente falam de três sinais de oposição. O primeiro é chamado de apostasia. Apostasia é abandono da fé. Imagine pessoas que confessam a Jesus Cristo, que dizem seguir a Jesus Cristo, mas que diante de tribulações, de dificuldades, de pressão do mundo de dentro, acabam abandonando a fé que confessavam. A Bíblia diz que isso vai acontecer dentro da igreja. Então, não estranhe o ter acontecido no passado e o acontecer ainda hoje, o fato de pessoas que outrora confessavam a Cristo, não mais terem interesse por Ele. A Bíblia diz que isso é sinal da sua vinda. É a expressão de que os espíritos enganadores continuam procurando gente para desviar do caminho. Outro sinal é aquilo que a gente chama de anticristo, ou o homem do pecado, como a gente leu em 2 Tessalonicenses 2. E esse outro sinal da oposição diz respeito a tudo que se opõe a Cristo, ou se coloca em lugar de Cristo. Isso aqui é uma coisa importante que nós precisamos aprender. A palavra anticristo não é só oposição. A preposição grega anti significa contra ou em lugar de. Então alguém que se coloca em lugar de Cristo, ainda que ele não seja abertamente contra Cristo, ele é um anticristo. Porque ele assume uma posição que não é dele. Então, tudo que se opõe a Deus, e aí você consegue pensar do ceticismo em nossos dias e assim por diante, mas mais do que isso, tudo que aparentemente religioso, mas se coloca em lugar de Cristo, esse sim é anticristo, e ele tenta arrebanhar seguidores. E o último sinal de oposição é a tribulação, que é a crescente perseguição contra os cristãos, expressando a antítese entre os reinos desde o início do mundo. Desde que há pecado, sempre tem conflito entre duas partes, entre dois grupos. Presta atenção, pecado acontece no capítulo 3, no 4 já tem o primeiro assassinato entre dois irmãos. Depois já vai ter uma linhagem que segue os caminhos de Deus e uma linhagem que abandona os caminhos de Deus. E você tem sempre, quando há mistura dessas duas linhagens, aí há pecado em toda parte. Por isso que Deus trouxe o dilúvio. Mas ele começa de novo com Noé. E aí, Abraão tem dois filhos. Um abandona o caminho do Senhor e o outro é o filho da promessa. Esse filho da promessa tem dois filhos. Um abandona o caminho do Senhor e o outro é o filho da promessa. E assim por diante, esses dois grupos estão sempre em constante atrito, desde o início do mundo, e não é diferente com respeito à história que nós presenciamos nos últimos séculos e ainda hoje. Então, eu vou falar principalmente dos dois últimos, porque o nosso texto explora mais esses dois sinais de oposição, mas o que eu quero ensinar, já de início, é isso aqui. O que nós estamos falando se aplica ao passado, ao presente e ao futuro. Não é só de lá, nem só de hoje, nem só de amanhã, mas dos três. Veja por quê. Eles ocorreram no passado, já no Antigo Testamento existem evidências disso. Evidência de falsos profetas. Moisés já preparou o povo dizendo, olha, vão se levantar profetas aí com vocês que vão fazer coisas espetaculares e vai acontecer. Porque às vezes você diz assim, pastor, se não acontecer não é de Deus, mas se acontecer, pastor, aconteceu. Mas é falso, porque ele desencaminha você para algo distante da verdade de Cristo. Falso. Deuteronômio 13 fala disso. Fala de um profeta que diz e as coisas acontecem, mas ele desvia você de Cristo. E ele faz você focar mais no profeta do que em Cristo. Anticristo, isso. Além disso, fala de pessoas que se colocam contra Cristo no sentido de poder. Isaías 36 conta a história do general da Síria que diz assim, quem é que pode livrar vocês das mãos do rei assírio? Nem o Deus de vocês pode livrar. Isso é oposição a tudo que se chama Deus, tá? Essa é a perspectiva escatológica que já havia no Antigo Testamento. Então, olha que legal, isso que a gente precisa aprender. Escatologia não é só coisa de Apocalipse. Presta atenção nisso. Tem gente que fala assim, escatologia, achando que vai ser Apocalipse. Não, Apocalipse tem escatologia, claro. Mas tem escatologia em todo o Antigo Testamento. Porque todo mundo olhava para frente. Todo mundo olhava para frente. Todo mundo tinha expectativa de uma redenção futura. Por quê? Porque a história cristã, ela é teleológica. Ela aponta para um telos, um fim. Ela tem uma finalidade. Você olha para lá.
É que nem o corredor que olha sempre para a linha de chegada. Ele tem um alvo. A história cristã tem um alvo, por isso que ela é sempre contada com a perspectiva futura. No Novo Testamento também aconteceu esses sinais que nós estamos falando. Acontecem no presente. Não é difícil a gente olhar ao nosso lado e perceber como o abandono da fé acontece em massa, em grandes números. O nosso país, eu já disse antes em outras mensagens, ele está repleto de gente que se denomina desviado. Você pergunta assim, você é de qual igreja? Ele fala, não, eu sou desviado. Significa que eu sou um ex-evangélico. Você tem ex-tudo aqui, né? Você tem ex-drogado, mas você tem ex-evangélico também. E essas pessoas parece que não veem contradição em se denominarem assim. Elas são pessoas que um dia supostamente confessaram a Cristo, mas hoje tanto faz como tanto fez. Abandono da fé por parte de muitas pessoas. Além disso, nós temos visto líderes que são charlatães, que são enganosos, que são farsantes, aos montes. E esses mostram como as pessoas vão atrás deles, muito mais pelo que eles demonstram, do que por amor a Cristo. Eles são anticristos. E oposição social à moral cristã, que é tribulação. Nós aguardamos tempo, já temos experimentado algumas dessas coisas. Hoje a gente já tem temores e sabe das aflições de defender certas posições na nossa sociedade, porque nós somos vistos como pessoas opressoras, não é? A moral cristã tem sido oprimida, mas nós somos os opressores. Isso tem acontecido em nossos dias, e a Escritura diz que isso vai ocorrer no futuro. Nós devemos aguardar maior engano. Nosso texto fala que surgirão falsos mestres, falsos cristos, que farão sinais tão espetaculares, que se fosse possível até os eleitos iam ser enganados. Então eles farão sinais espetaculares. Além disso, fala de uma tribulação como nunca houve antes. Então, em ambos os casos, a gente percebe um crescendo, né? Algo que está aqui aumentando em intensidade. O próprio livro de Apocalipse tem uma dica fascinante, é bom que você saiba disso. Apocalipse não é uma história linear. Apocalipse é uma história cíclica, mas que caminha para um fim. Apocalipse tem o que a gente chama de recapitulação. Ela conta a mesma história várias vezes, só que com outros símbolos, com outras imagens. Mas a história é a mesma. Você percebe isso? Só que não só conta a mesma história de forma progressiva, de forma mais impactante. Então ela vai contando a mesma história e dando mais detalhes e dando mais fulgor a tudo isso que é contado. Então nesse sentido nós vemos que esses sinais ocorreram no passado, ocorrem no presente, e a Escritura nos prepara para o futuro. Então eu quero entrar no nosso texto com essas ideias em mente, para a gente olhar para alguns detalhes dele. Vamos lá. Nosso texto começa no versículo 15, com uma ideia de sacrilégio, ou abominável, depende da tradução que você tiver. Algumas traduções falam abominável da desolação, outras falam do sacrilégio terrível. O que é isso? É uma referência a uma profecia de Daniel. Nós lemos Daniel 12 na liturgia, que é um dos textos que menciona esse sacrilégio. Tá? Um dos textos apenas, não é o único texto. Veja lá no versículo 11, está impresso na nossa ordem de culto. Tá? Menciona esse sacrilégio terrível. Mas tem outros textos no capítulo 9, no capítulo 11 de Daniel, que fala do sagrado ser profanado. Vários comentaristas vão dizer, isso se cumpriu com um rei assírio chamado Antíoco Epifânio, no ano 168 a.C. Deixa eu explicar. A Síria, ela conquistou a região da Palestina, e esse rei, ele zombou da fé judaica, de tal forma que ele sacrificou um porco, que era um animal considerado impuro na lei cerimonial judaica, em pleno altar do templo, e ele erigiu uma imagem de Zeus. Tanto é que a razão dele chamar Antíoco Epifânio é porque no grego Epiphanes significa manifesto. Ele se chamava de Deus manifesto. Ele era o Antíoco que manifestava a própria divindade. Olha só que soberba. Então esse homem, ele promoveu um sacrilégio terrível, uma
profanação do templo. Todo judeu conhecia essa história. Todo judeu conhecia essa história. Sabia que naquela época o templo havia sido profanado, havia sido zombado. O que Jesus faz? Atenção. Jesus pega essa história que todo mundo conhece, essa profecia de Daniel, e ele resolve dar a ela outro sentido agora, ou aplica a outra realidade. Olha só, Cristo retoma a profecia e a aplica à profanação do templo que os romanos iriam realizar ainda nos dias daquela geração. A gente sabe pela história que quando começaram as guerras entre os judeus e os romanos que tinham o controle do império, os romanos invadiram Jerusalém e no ano 70 eles entraram no templo com as insígnias do imperador, que eles consideravam um deus, porque tinham o culto ao imperador no Império Romano. Então, essa é o provável cumprimento dessa profecia que Jesus está fazendo. Ele está se referindo ao fato dos romanos entrarem em lugar sagrado e profanarem. Qual é a lição que a gente tira? Atenção, isso tem a ver com o que eu disse até agora na mensagem. Jesus pega a profecia de Daniel, que já tinha se cumprido, e ele aplica a outro cumprimento. Ele aplica uma mesma profecia a dois eventos diferentes. Ele menciona o que o judeu sabia que tinha acontecido lá atrás, com Antíoco, e ele agora aplica à geração dos seus dias. Isso mostra pra gente que um mesmo texto pode se referir a cumprimentos diferentes, tá? Podem falar de um cumprimento maior daquilo que está por acontecer. E a gente vai ver a mesma coisa acontecendo com respeito à destruição de Jerusalém. Então veja só, a partir do versículo 16 em diante, Jesus vai usar imagens muito gráficas, muito fortes, para falar da destruição de Jerusalém, mostrando que é uma cena apavorante, e de fato, a conquista de Jerusalém foi uma cena muito triste. Por quê? Porque a gente tem registro de que quando eles promoveram o cerco durante vários meses, um dos contemporâneos chamado Joséfo disse que a fome era tão grande que as mães comiam os seus próprios filhos. Houve matança de milhares e milhares de judeus, destruição da cidade, acabaram colocando fogo na cidade acidentalmente, mas ela ficou em ruínas. Então Jesus trata desse acontecimento que ainda viria dali a alguns anos, com descrições muito explícitas, uma cena apavorante, típico de literatura apocalíptica. Apocalipse é assim, se você ler o livro de Apocalipse, você vai perceber que, como eu, você vai dizer assim, não entendi, pastor, mas uma coisa eu espero que você tenha pegado: se desse uma figura, ia ser assustadora. Se alguém desenhasse o que você lê lá, aqueles animais, aquelas imagens, você ia falar assim, uou, não é? Isso é literatura apocalíptica. Ela causa uma impressão. Não tem a ver com decifrar detalhes. Tem a ver com ser impressionado pelo momento. O impacto daquele evento. É assim que Jesus faz. Por isso que ele fala que eles teriam que fugir para os montes. Os montes são lugares de abrigo. Então no versículo 16 ele fala, fujam para os montes, quando vocês virem o abominável da desolação. Né? Lembra que eu disse que já tinha se cumprido no Antíoco Epifânio, mas agora vocês verão esse sacrilégio terrível. Então estava se cumprindo de novo naquela geração. Fujam para os montes, procurem abrigo. Ele fala também que eles deviam ser rápidos nessa fuga. Rápidos por quê? Porque não teriam tempo para pegar as coisas, voltar atrás. Parecido com a história de Sodoma e Gomorra, lembra? Não olhar para trás, não voltar. Eles teriam que fugir diante daquele juízo da parte de Deus. Por isso que descreve que quem estiver no telhado da sua casa, naqueles dias, o telhado era plano e era um lugar mais fresco para se ficar. Então às vezes as pessoas ficavam no telhado, ele era preparado para isso. Se você estiver no telhado, a ilustração de Jesus é, não entre dentro de casa e pegue as suas coisas, sai correndo. Se você estiver no campo, não volte para pegar o seu agasalho, a sua túnica, não, fuja, porque esse dia é um dia terrível. Também Jesus demonstra uma compaixão daqueles que estão limitados. Versículo 19, ele fala assim, ai das que estão grávidas, ou estão amamentando. Jesus demonstra aqui que seria terrível estar numa situação dessa, cuidando de um pequenino, ou limitado na sua locomoção, e ainda assim ter que fugir. E depois diz, orem para que não tenha empecilhos. O
que não seja no inverno, porque o inverno era um tempo em que havia muita chuva e muita lama, era difícil se locomover e fugir, e também no dia de sábado, porque no dia de sábado você não tinha tanto auxílio das pessoas, que às vezes cumpriam regras rigorosas de não fazer muita coisa. Então Jesus descreve essa cena como sendo apavorante. Ele diz, ai daquelas que estiverem grávidas ou amamentando. Ele fala, rogue a Deus para que não aconteça no sábado, no inverno. Ele coloca uma impressão nos seus ouvintes, quando ele fala da destruição de Jerusalém. E nada disso é exagero, para descrever o horror do ano 70. Eu disse um pouquinho do que está sendo descrito, mas Joséfo, que foi um judeu daquela época, descreve muito mais. No entanto, eu quero que você atente para algo que não fica tão claro num primeiro momento. Aquilo que foi juízo para os judeus, na verdade foi o início de uma bem-aventurança para os cristãos. Porque no livro de Atos, todas as vezes que o povo de Deus é perseguido, existe expansão do evangelho. Ele é espalhado para os lugares diferentes, para poder disseminar o reino. Não é interessante que com a destruição de Jerusalém, o cristianismo virou uma religião sem cidade sagrada? Interessante isso. O islamismo tem Meca, o catolicismo romano tem Roma, mas a fé evangélica não tem cidade. Ela transcende barreiras políticas. Ela não é uma fé de uma nação, ela é fé que quebra barreiras nacionais. É por isso que eu e você somos mais próximos de estrangeiros que amam a Cristo do que dos nossos próprios compatriotas brasileiros. O que foi juízo para uns, acaba sendo bênção, bem-aventurança para outros. E eu quero que você enxergue que em meio a essa descrição apavorante de Cristo, ele também tem cuidado, ele mostra o propósito dessas coisas. A gente consegue vislumbres disso. Primeiro, a gente vê cuidado porque Jesus fala no versículo 22, que ele encurtaria esses dias. Veja lá, verso 22 diz assim, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então ele promete que ele vai encurtar, ele não vai deixar o seu povo sofrer indefinidamente. Veja como Deus sempre está cuidando do seu povo, e onde há povo dele, ele freia a manifestação plena do mal. A proteção dos eleitos, mesmo em meio à maior perseguição, é uma prova de que Deus nunca desampara o seu povo, como ele o fez com o seu filho. Essa é uma coisa preciosa que a gente tem que lembrar. O nosso Salvador orou, Deus meu, por que me desamparaste? Nós não precisamos orar assim. Mesmo na maior das perseguições, Deus não desampara o seu povo. Ele cuida do seu povo. Ele freia em alguma medida a prática do mal. Ele encurta os dias para que o seu povo não seja exterminado. E a gente vê também não só o cuidado do nosso Senhor, mas o seu propósito. Eu quero convidar você a abrir em Lucas 21, para você entender o que Cristo queria com essa perseguição por parte de homens de várias nações. Lucas 21, a partir do versículo 12, Jesus diz assim: mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Olha que interessante. Jesus fala assim, sabe, eu vou deixar vocês serem presos pelas autoridades. Sabe por quê? Eu quero que vocês deem testemunho. Você vai falar assim, Senhor, mas eu não, né? O pastor que vai, né? Porque assim, o pastor, aí ele pode dar uma aula de teologia. Não, não é isso que Jesus diz. Ele fala, não se preocupe com o que você vai dizer, porque eu vou dar palavras para você. Quem vai falar por intermédio da sua boca sou eu. Olha o desejo de Deus tornar-se conhecido das autoridades que se opõem a Ele. Deus tem prazer em tornar público a sua glória. Ele quer ser ouvido pelas autoridades. É por isso que quando eu preguei em Daniel 2, uns 2 anos atrás, eu falei que Daniel, quando ele tem
a interpretação daquela imagem, né? Que era cabeça de ouro, ombro de prata, o ventre de bronze, e a perna era de ferro e barro, aquela imagem do sonho de Nabucodonosor. Ele chega para Nabucodonosor e fala assim: Nabucodonosor, sabe que eu estou aqui? Não é por minha causa, é porque Deus quer falar contigo. Eu estou aqui porque o Senhor quer se revelar a você. Daniel era só um menino, mas ele era a boca de Deus. Deus quer ser conhecido e ouvido pelas autoridades desse mundo, e Ele vai fazer isso por intermédio de você e de mim. A Escritura também fala de anticristos, e eu já disse antes, agora eu vou mostrar biblicamente como eles servem para todo o período dos últimos dias. Veja só, um dos textos que deixa isso mais claro é a primeira carta de João. João fala assim: já é a última hora, e vários anticristos têm se manifestado. Ele não fala, vão se manifestar na última hora. Ele diz, já é a última hora. João escreveu isso no primeiro século. Faz 20 séculos que ele escreveu isso. Mas ele diz, já é a última hora. E muitos anticristos têm surgido. O que ele está expressando? Que ele já experimentava sinais que apontavam para a chegada do rei. Ainda que para os nossos olhos históricos está demorando muito, para João não. João escreve com a urgência e com a vigilância própria de quem está aguardando Cristo. Mas, ainda que seja verdade que isso acontece em todos os últimos dias, cresce em intensidade próximo do fim. A gente lê um texto na liturgia, está aí impresso, você pode olhar, que fala assim: o mistério da iniquidade já opera, mas aguarda que aquilo que segura o avanço desse mistério solte, para que o homem da iniquidade seja revelado. Então o que a Escritura está nos mostrando nesse texto? Que já existe uma ação, um reino de oposição a Deus. Ele já opera, ele já está em ação, mas ele aguarda que o freio seja tirado, porque Deus é quem segura a manifestação do mal nesse mundo, para que essa manifestação cresça, e o chamado homem do pecado, ou homem da iniquidade, seja a expressão dessa oposição. Então a Escritura fala tanto de coisas que já aconteceram, como coisas que acontecerão em maior intensidade. Inclusive, eu preparei um quadro para mostrar a vocês algumas das características desse homem do pecado. Em 2 Tessalonicenses 2, o texto que a gente leu uma parte na liturgia, fala que esse homem, ele vai ser alvo de culto. O texto fala, é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus. Fala que ele vai fazer coisas pelo poder de Satanás, ele tem poder satânico. Olha só, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, verso 9. Fala que ele realiza sinais espetaculares. O texto diz assim, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. O texto fala também que ele alcança muitas pessoas. Verso 10 e 11 fala que ele promove engano para os que estão perecendo, isto é, os que não são de Cristo. Esses são enganados, eles vão atrás dele, a fim de que creiam na mentira. E por último, ele se opõe aos cristãos. Verso 4 fala que ele se opõe a tudo que se chama Deus. Lembra quando Saulo de Tarso estava perseguindo os cristãos? Estava tentando matar os cristãos. Jesus aparece a ele na estrada de Damasco e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então perseguir os cristãos, ou se opor aos cristãos, é se opor ao próprio Deus. Por isso quando o texto fala que se opõe a tudo que se chama Deus, significa se opor a nós, seu povo. Portanto, esse homem é descrito como sendo o ápice, a manifestação maior. Mas veja o que o nosso texto diz, de coisas que nós vamos experimentar até esse ápice. Fala de falsos cristos que visam o engano. Se alguém disser, Cristo está lá, não acredite. Não, está lá, não acredite, Jesus diz. Próximo do fim serão imbuídos de tanto poder e persuasão, que enganarão a todos os que não forem de Cristo. Isto é, se possível, enganariam até os eleitos. É que não é possível. Mas Jesus está dizendo que os sinais vão ser tão espetaculares, que as pessoas vão dizer, não é possível, isso aí tem que ser de Deus. Mas não é. Então eu não quero que você fique impressionado com as coisas que hão de acontecer. Cristo prepara você e a mim. Mas com respeito a esses enganadores, ele fala, não se deixe levar. Por quê? Porque Cristo não vem apenas a alguns. Se alguém disser, está lá no deserto, ou está dentro de casa, não dê atenção. Como o relâmpago que sai do Oriente,
e se mostra no ocidente, isto é, todo mundo enxerga, não importa onde você estiver, se o relâmpago vem, todo mundo vê. Assim será a vinda do Filho do Homem. Ele será visível a todos, assim como naturalmente a carne apodrecida, é um ditado que Jesus usa no versículo 28, ela atrai os abutres, assim também a vinda de Cristo vai atrair a atenção de todos, vai ser inconfundível. Não se deixe levar, não se deixe enganar, é isso que a Jesus está preparando. Agora, você deve perguntar assim, ok pastor, fantástico assim, parece filme de terror com ação misturada, né? O Senhor deu aí umas cenas aí meio horripilantes. Por quê, pastor? Por quê? Vamos olhar para o propósito e para o cuidado de Cristo novamente. Olha só, primeiro, a glória reservada a Cristo somente é a destruição dessa figura que se coloca no lugar dele. É por isso que o texto que a gente leu na liturgia fala que esse anticristo vai se manifestar, mas Cristo vai matar com o sopro de sua boca. Essa é uma expressão de humilhação, entendeu? Ele não precisa dar golpe, entendeu? É só assim, ó. Essa é a expressão de soberania. Ele mata com o sopro da sua boca. Não tem quem faça frente para ele. Ele faz questão de mostrar isso a todo mundo, a todo olho. É por isso que ele deixa isso para o fim, como uma boa história. É por isso que ele deixa isso para o fim. Porque essa glória, ele não vai deixar ninguém perder de vista. Na segunda vinda, Deus manifesta a vitória do seu Filho publicamente. Hoje a gente fala assim, nós somos mais que vencedores, as pessoas olham para nós e dão risada. Um dia eles vão entender. Eles vão ver. Eles hão de ver. Porque Deus vai tornar isso público. E olha o cuidado de Deus, ao livrar os seus filhos das garras desse impostor. O verso 31, que o pastor Jailson vai pregar no domingo que vem, fala que ele vai reunir o seu povo dos 4 cantos da terra, para as bodas do Cordeiro. É o grande casamento, é o momento em que Deus finalmente reúne todos aqueles que são chamados pelo nome de Cristo, a Cristo. E por que Deus faz isso? E por que Deus torna isso visível a todos? É porque Ele quer que todo mundo veja quanto Ele ama a sua noiva. Ele faz declaração de amor pública. Cristo me ama. As pessoas olham para você e dão risada. Mas um dia eles vão ver. Eles hão de ver a expressão do cuidado que o teu Salvador tem para contigo. Por isso eu termino dizendo o seguinte: não temas, ou não temais. Por quê? Porque essas coisas que a gente ouve falar de tribulação, de anticristo e outras coisas mais, elas não são falsas, elas são verdadeiras. E se elas são verdadeiras do jeito que a Escritura descreve, você fala assim, pastor, não dá para não ter medo. Espero que eu seja levado antes. Tem crente que diz assim, não quero ver essas coisas. Mas esse é o entendimento errado. Se você se sente assim, então você não pegou a ênfase de Cristo. Eu quero que você pegue isso e que você guarde isso no seu coração. Veja só. Sinais de oposição a Deus e aos de Deus não são antecipados como imagem de terror. Jesus não fica assustando criancinha, contando história de terror. Ele não faz isso. Por que ele conta essas coisas? Em primeiro lugar, elas servem de aviso, esses sinais servem de aviso para que os fiéis não sejam surpreendidos. Eu gosto demais da palavra de Pedro nesse texto aqui. 1 Pedro 4,12 ele fala assim, não sejam surpreendidos se vocês forem perseguidos. Estão pensando agora que não foram avisados? Ora, claro que foram. Olha quem está falando. Aquele que na hora da perseguição falou, eu não sou de Jesus. Não é interessante? Como Pedro aprendeu algumas coisas. Fala assim, gente, Jesus já falou que a gente ia sofrer mesmo. Se preparem, não estranhem. Faz parte do nosso chamado. Então a primeira coisa é para nos preparar. Sabe quando você vai levar a criança para tomar uma injeção? Fala assim, pai, vai doer? Vai, filha. Não, eu não quero dizer que não vai. Vai. Mas você vai aguentar. É verdade. Vai doer? Vai. Mas você vai aguentar. E você não sabe o que vem depois da injeção. É fantástico. É o momento em que Deus fala das coisas preciosas. E eu termino com elas. Olha só. Lá em Lucas 21, que é o texto paralelo de Mateus 24, Jesus falou um texto que me deixou assim, impressionado a primeira vez que eu li e meditei sobre ele. Eu quero ler esse texto e eu vou terminar com ele.
Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Quando essas coisas começarem a acontecer, não fica cabisbaixo. Levante os seus olhos. De onde me virá o socorro? E o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando essas coisas começarem a acontecer, erga a sua cabeça, porque a redenção aproxima. Vamos orar. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Mas hoje os homens não veem essa magnitude do Senhor, quão magnífico tu és. Por isso nós ansiamos o dia em que o teu Filho há de voltar. E nós oramos nesta manhã, Maranata, vem Senhor Jesus, para que sejamos enchidos de alegria. Mas nós sabemos e já estamos sendo alertados de que algumas coisas que assustam a muitos hão de vir, hão de nos assolar, mas nós não devemos temer. Dá-nos a esperança, os olhos voltados para o porvir, para que quando essas coisas começarem a acontecer na nossa vida, nós olhemos para a redenção que se aproxima. Anima o teu povo nessa manhã, Senhor. Enche o teu povo de esperança. Enche o teu povo de anseio por ver a glória de Jesus manifesta. Nós oramos em nome dele. Amém.